aí galera, sejam muito bem-vindos ao Mesa Analisador. Hoje falando de uma série que parece boba pra quem vê de longe, que não entende, que não mergulha. Eu até achava boba antes de assistir, mas depois que eu fui entendendo os conceitos, acompanhando a série e, logicamente, maratonando, porque é isso que ela te leva a fazer, comecei a compreender e entender Brooklyn Nine-Nine. E tem alguns conceitos bem interessantes que fazem de Brooklyn Nine-Nine ser uma série diferente, apesar de parecer muito igual, por apostar em clichês de comédia, ser uma sitcom e a galera tende a desvalorizar a comédia no entretenimento também, fala que não tem um seu valor e tal. Mas vamos hoje tentar entender quais são os pontos que fazem Brooklyn Nine-Nine uma obra de tanto sucesso atualmente. O mérito disso começa no desenvolvimento da série, dos roteiros da série, porque o Michael Schur e o Dan Goor, na hora de construir os personagens, eles logicamente colocaram as características que eles queriam para cada um ali, só que deixaram eles em aberto e complementaram as características deles com características dos atores que interpretariam esses personagens. E destacando essa dupla, e principalmente a figura do Michael Schur, que a gente tem uma questão interessante colocada em Brooklyn Nine-Nine que passa desapercebido, talvez até pela boa execução que é feita, que é o formato de comédia de sitcom que é Brooklyn Nine-Nine. Porque o Mike Schur não é só criador de Brooklyn Nine-Nine, como também de The Good Place, que a gente já falou bastante aqui no canal das questões filosóficas, sem falar tanto de filosofia dela, Parks and Recreation e The Office. Na verdade, The Office ele escreveu mais roteiros do que atuou na criação dela. Mas foi importante porque fez com que ele tivesse uma especialização num formato de sitcom muito peculiar, que é o sitcom sem a claque de risada. Isso obriga a comédia do episódio a ser muito mais orgânica, não ser uma piada que um palhaço faria, por exemplo. Tem que estar muito intrínseco no desenvolvimento da série para fazer algum sentido coeso para a pessoa rir. E além disso, a questão do timing, porque ele tem que colocar a parte que ele acha engraçada, imaginando que a pessoa vai rir, e para retomar a história ele tem que pensar o tempo que a pessoa vai rir e voltar a prestar atenção no episódio para dar sequência na história. Então assim, é uma técnica que parece simples, mas ela é muito difícil de ser executada. E justifica também uma informação que é que muitos dos roteiros utilizados de plot de história de Brooklyn Nine-Nine são aproveitamentos de roteiros descartados de Parks and Recreation. Então assim, tem muita questão técnica porque a grande diferença de Parks para The Office, que são as, vou colocar assim, as comédias mães, mas The Office é muito mais que elas, é que na execução de Parks and Recreation, você tem muito mais uma questão técnica, você tem que trabalhar muito mais a piada do que no The Office, que tinha muito talento envolvido ali nos personagens da série. E falando em coisas elaboradas, a gente tem que outro ponto positivo da série também, que é a retratação policial. Mas não que a retratação de policial que você está acostumado a ver no Brasil, suprema, que é como autoridade em cima dos outros. A representação policial de Brooklyn Nine-Nine é muito ligada a detalhes técnicos que policiais deram consultoria para eles na formação da série de coisas que policiais fazem, tanto na questão de comportamento ao manipular uma arma, ao se comportar em uma missão, quanto no comportamento dentro de uma divisão de polícia. Com isso estabelecido, eles fizeram outra coisa bem legal que geralmente em uma série você tem lá, geralmente as pessoas que andam junto, né, os personagens que andam junto. Com isso estabelecido, eles fizeram uma coisa diferente das sitcoms comuns, que é o quê? Se revezam os pares dos arcos dentro dos episódios. Não são sempre os mesmos personagens. Logicamente vai ter uns personagens que vão ficar mais com os outros, desenvolvendo histórias ao longo da série. Mas eles revezam muito mais os personagens que estão junto dentro da série. Isso torna tudo muito mais orgânico, assim, os personagens. Assim, não tem criação de panelas. Ah, esse personagem só anda com esse e esse só anda com esse e tal. Assim, fica todo mundo um grupão, tudo junto, se coexistindo ali dentro. Isso deixa muito mais simples tanto para os atores que entendem as nuances de atuação dos seus colegas, quanto do público que sempre vai fixar melhor os perfis dos personagens da série. E isso descamba numa outra parada que é bem legal, que é assim, os episódios são gravados de duas formas. Cada cena é gravada, ou melhor, de duas formas. Uma seguindo fielmente o roteiro que é proposto para a série, e outra com o mesmo contexto sendo improvisado para chegar num desfecho parecido da série. Ou seja, eles fazem seguindo o roteiro bonitinho e a outra eles fazem tentando encaixar da forma que eles acham que o outro cara vai fazer bem legal, tá ligado? E isso descambou e gerou vários tipos de memes que aconteciam no set e que acabaram sendo incorporados à mitologia da série, como o cu do Jake, o grito de Nine Nine quando eles vão começar uma missão,
A frase do "esse é o título da sua fita de sexo" era uma brincadeira deles interna também. Que traz uma liberdade tão grande pra série que o desenvolvimento inicial dela é um tanto quanto peculiar, porque o Mike e o Dan escrevem, tipo, os 6 primeiros episódios da série, e o restante é complementado com o desenvolvimento da série, com a montagem que é feita da série, a partir do momento que eles começam a gravar. E é feito não só por eles, mas com a parceria dos atores da série. E isso traz uma liberdade tão grande, mas tão grande pra série, que os atores chegaram a dirigir episódios várias vezes da série ao longo do desenvolvimento das temporadas. Então, provavelmente, quando aconteceu uma coisa muito importante com um determinado personagem, o ator desse personagem dirigiu esse episódio. E que ajudou bastante também a trazer outro ponto de destaque de Brooklyn Nine-Nine, que é a questão de abordar temas polêmicos de modo natural e de modo bem executado. Isso vem muito por conta de que os próprios atores abraçaram seus personagens de uma forma muito orgânica. E para explicar eles terem abraçados de modo tão natural, tem um tanto de fator que a gente pode explicar nisso, mas que no geral são conectados aos atores, porque características pessoais dele, como foi citado, são colocadas na série, como por exemplo a amizade da Dina com o Jake, é algo que o Andy e a Perry têm desde sempre, eles são amigos de infância também, então isso é um ponto positivo colocado, quanto os dramas negativos também. O Terry na série tem relatos dele ter sofrido questões de abuso, e o Terry Crews também já relatou que sofreu abusos. E isso só faz crescerem os personagens, como por exemplo, o personagem da Stephanie Beatriz, que é a Rosa. A Rosa, que a gente vê na série, não tem nada a ver com a Stephanie Beatriz. I'm too blessed to be stressed and too sexy to be thirsty. You can stab me in the back, but while you're there, kiss my ass. I'm back to being zen. Namaste, bitches. That's amazing. Like you came out here and you took care of everyone here, and like everyone backstage was so kind to me, and like. But I think that Andy does the same thing. Na questão da personalidade, só que as duas já passaram um drama muito parecido, que é ter que se revelar bissexual. Então a Stephanie conseguiu dar a dedicação para fazer esse momento com a Rosa da mesma forma que ela teve quando ela teve que se revelar para a família dela. Mas eu acredito que tudo isso não seria bem feito se não fosse um ponto muito importante que na verdade falei ao longo do vídeo, só que eu vou desenhar de forma mais clara para vocês aqui daqui a pouco. Mas antes, vou pedir só pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador, que isso ajuda bastante. Comenta aqui embaixo se você curtiu o vídeo, se não curtiu, eu tô falando muita borracha. O que você acha de Brooklyn Nine-Nine também? Se você quer ver a gente falando mais a sério, o que você quer ver a gente falando aqui? A gente tem lives também que fala bastante essas coisas de hominho aí. Comente com a gente, participe com a gente, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda a gente a fazer um conteúdo cada vez melhor pra vocês. De modo orgânico, assim como é feito em Brooklyn Nine-Nine, muito bem feito. Que é o detalhe que assinala tudo isso que eu falei ao longo do vídeo aqui, fechando e corroborando para essa série ser diferenciada, apesar de parecer um tanto quanto igual, que é simplesmente a representatividade colocada na formação do elenco. Talvez o único deslize da formação do elenco seja a questão do Pimento, que ele tem uma questão meio de origem indiana, meio paquistanesa ali, meio árabe e tal, e ele é um cara explosivo, agressivo e tudo mais tal assim, mas não é algo que estraga a série. Porque você vai pegar os outros personagens, assim, as nuances de cada um assim, você tem ali boas representações dos perfis deles. Você tem os perfis mais velhos do Scully com o Hitchcock, que tem toda a questão dos caras serem fora do seu tempo, serem ultrapassados e tudo mais assim, de ter aquela questão que você olha o velho fazendo alguma coisa e não entende o que o velho tá fazendo. Mas na hora que eles têm que colocar a mão na massa e executar o que eles têm que fazer, eles conseguem fazer muito bem. E já mostrando o valor que a experiência trouxe para eles. A gente tem 2 perfis negros ali, sendo um deles o do Capitão Holt, um negro e gay como comandante, mas não é um gay tipo que vai te forçar um negócio assim meio artificial, que já foi mostrado várias vezes em Hollywood, que fica esquisito. Ele é naturalmente assim, não tem que se impor toda hora, se mostrar, tipo assim, querendo sobrepor a visão dele da parada. Ele é naturalmente e aceita naturalmente de forma ok, não precisa fazer desdobramentos pra mostrar tal assim. Ele sendo ele, já mostra o perfil dele. Ficou muito ele nessa frase, mas acho que você entendeu o conceito. A gente tem 2 atrizes latinas na série, uma coisa que é muito legal porque elas conseguem trazer o background latino delas também pra dentro dos personagens de uma forma que não fica forçado também, fica natural assim, tipo,
os maneirismos assim regionalistas da questão colocada lá não ficam forçados. Você tem o papel do homem sensível na questão do Boyle não sendo equilibrado com o papel do homem fraco. É só um homem que é mais sensível às coisas que acontecem ao redor dele. Não quer dizer que ele acaba sendo uma figura mais fraca por conta disso. E por fim você tem a figura do Jake, que ele é um branco hétero e que ele entende todos os rolês que acontecem ao longo dele. Ele tem empatia, ele sabe que ele tem uma posição de privilégio, mas ele sabe também que ele tem que abrir e ajudar os amigos que precisam dele ali. Então ter esse contexto todo e ter a figura do Jake pra amarrar essa galera toda e dar o sinal que, tipo, infelizmente a questão dele ser privilegiado, mas dele abraçar todo mundo assim, e ele como um bobão colocar meio que abaixo das pessoas que têm mérito de verdade, ajuda também a crescer bastante os méritos de Brooklyn Nine-Nine, que tá chegando no final e que a gente vai maratonar e se divertir também, assim como espero que você tenha se divertido com esse vídeo e se divertido ao longo da série também como um todo. Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo analisador.